Salve pessoal, o Júnior aqui, seja bem-vindo ao meu canal, trazendo a nossa sexta parte aqui do nosso sistema de inventário. Agora a gente vai adicionar o drag and drop, né? Então a gente vai conseguir jogar os itens novamente no mundo ou simplesmente mudar a posição deles. Lembre-se, a gente não está rotacionando ainda, a gente só vai mudar as posições ou jogar no mapa, beleza? Então muito obrigado pela presença de vocês aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo, é porque você é membro aqui no canal, então muito obrigado, beleza? Playlist exclusiva para vocês aí. Vamos lá, estou na minha pastinha HUD, né? Vou abrir o item aqui, que nada mais é que a representação do meu item no meu inventário, beleza? Vou vir em gráfico, e a primeira coisa que eu vou fazer é definir qual botão que eu vou usar para arrastar esse item. No caso, eu vou usar o botão esquerdo, eu acho que é o mais comum que é utilizado, beleza? Então eu vou dar um override e vou buscar aqui por onMouse button down. Ele vai trazer essa função aqui para mim. E no mouse aqui, ó, ele já traz um evento de mouse para mim. Eu posso chamar o drag e ele traz para mim um evento de drag and drop aqui. Esse evento já vem pronto, ele identifica se você clicou com o botão que você vai definir e realmente arrastou. Você fez aquele efeito de drag, clicou e tentou arrastar. Você não só clicou e depois largou o botão e arrastou o mouse. Então ele consegue filtrar isso. Então, a gente vai chamar esse carinha, linkamos aqui na execução e ele pede um botão. Clicar aqui na janelinha, clicar com o botão esquerdo e pronto. Ele já definiu para mim qual botão que eu vou usar. E eu saio com ele aqui no return. Então ele sabe que ele vai estar esperando pelo botão esquerdo fazer a função de drag aqui. Compilamos e salvamos. E agora eu vou chamar o evento de drag, né, propriamente dito. Então novamente override onDrag detected. Ou seja, se realmente está ocorrendo esse evento. Eu vou voltar aqui só para me criar meu evento, tá? Vou colocar dentro de componente mesmo, tá bom? Para criar o drag and drop é a mesma coisa que a gente usou nos outros vídeos, tá? Então, a gente vem em blueprints aqui. Em todas as classes a gente procura por drag. E ele já vai trazer aqui, ó, drag drop operation. É esse cara aqui. Selecionamos ele. Eu vou criar novamente, né? My drag drop. Não preciso criar nada nele, porque diferente do outro, esse eu não preciso passar para ele os parâmetros. Ele já vai receber um parâmetro apenas e vai saber que item ele está arrastando, beleza? Vou voltar aqui no nosso evento aqui. E assim que ele identificar que estou arrastando alguma coisa, eu vou criar o drag drop. Então eu chamo o evento aqui de create drag drop. E ao invés de, ele já tem um padrão, tá? Então, ele tem um operation aqui, drag drop operation, mas eu não quero, eu quero usar o meu, tá? Então coloco o meu aqui. E vejam, nesse payload, eu acho que eu falei nele em algum vídeo passado aí, principalmente no baú, eu acho que eu falei para vocês. Esse payload eu consigo mandar um objeto para ele. Então quando eu arrastar, além de eu estar levando uma imagem, eu posso estar levando também um objeto. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar meu objeto aqui e vou falar para ele, tá arrastando isso aqui dentro desse carinha. O visual default é legal também, porque o que eu posso fazer? Posso chamar self. Ou seja, eu vou estar arrastando essa janela aqui. Claro, aqui ela está grandona, toda desproporcional. Mas lembra, quando a gente cria ela, ela cria do tamanho do item que está configurado. A arma é maior, a pedra nossa é pequenininha, o herb está ocupando 12 posições, enfim. Ele vai trazer essa configuração, ele vai fazer essa mesma configuração do item que eu estiver arrastando. Vou voltar aqui. Vou chamar meu evento special aqui. Porque assim que eu mover isso, eu quero que ele remova do local que ele está, tá? Porque senão vai ficar duplicando itens. Então vou chamar um call aqui, vou linkar aqui e linkamos aqui. O item objeto aqui é o mesmo, tá? Então vou pegar o item objeto aqui e vou mandar ele para cá. E claro, eu removi, imaginem esse efeito aqui de remover. Esse efeito de remover está acontecendo no background, você não está vendo. Então eu preciso reportar para o player também, preciso fazer isso tornar visual. Então o que eu vou chamar aqui agora? Vou chamar um remove from parent. E daí ele vai remover meu ícone do meu inventário. O return node dessa operação, vou chegar um pouquinho para frente aqui, é esse carinha aqui. Nosso drag está funcionando, tanto é que se eu entrar aqui na partida, agora eu consigo arrastar meu ícone e qualquer lugar que eu deixar ele, ele vai sumir. Eu removi ele do from parent, lembra? Só que se eu fechar e abrir, ele volta, porque eu não realmente destruí o objeto. Vejam, aqui, ó, nessa parte aqui eu só chamei, mas eu não tenho essa função ainda de destruir. A gente vai criar ela, ok? Então não é problema, a gente vai continuar seguindo aqui. Vamos lá. Então para fazer esse back-end funcionar, né, ou seja, fazer realmente deletar o item da nossa estrutura, do nosso inventário, vou voltar aqui, vou abrir meu inventário componente, e vou procurar aqui o meu item removed.
e vou criar essa função aqui, tá? A gente tinha largado dessa forma aqui no último vídeo, ou no penúltimo, uma coisa assim. Então, quando eu quiser remover, a primeira coisa que eu vou verificar é se ele é válido, né? Então, se ele não for válido, eu não consigo remover ele porque ele já não existe. Vou pegar meu item aqui, ó, meu item de array, e vou chamar um for each loop. Porque eu vou localizar esse item no meu inventário. Se o item que eu estou tentando remover, veja, eu estou verificando se ele é válido. Vou dar um reroute aqui. Se ele for igual ao item que ele encontrou aqui, eu vou chamar um branch. Vou pegar novamente o meu array aqui e vou chamar o set array element. Certo? Então entramos aqui. O index que eu quero zerar aqui vai ser esse do for each loop, ou seja, eu entendo, ele encontrou, eu falei para ele qual o item que eu quero deletar, ele encontrou o item aqui no meu inventário, eles são iguais, beleza. Ele vai remover, no caso eu vou deixar esse item aqui zerado, ou seja, ele vai falar que esse index agora, sei lá, posição 00, primeira posição do lado esquerdo em cima, ele vai ficar vazio. Eu não preciso marcar size to fit, lembra? A gente já sabe o tamanho do nosso inventário, mesmo se o player mudar. Vou pegar minha variável de update aqui e vou setar ela como true. Compilamos e salvamos aqui. Eu vou deixar esse inventário aberto, eu vou abrir aqui o meu outro HUD, que agora no caso é o meu MyHUD. Meu MyHUD eu não preciso fazer grandes coisas nele, mas para ele entender que o meu MyHUD, lembra, no nosso inventário a gente tinha uma tela específica para o drop. Aqui vai ser meu próprio MyHUD, ou seja, qualquer outra tela que tiver disponível no nossa interface, ou seja, você abriu o inventário, pegou a mochila, vai ter o slot separado da mochila. Se você tirar do seu inventário e levar para a mochila, beleza. Se você tirar do inventário e jogar em qualquer outro local e que seja esse MyHUD aqui, que não tenha nenhuma telinha na frente, ele vai interpretar como se você estivesse descartando esse item, ou seja, ele vai cair no mapa. Mas claro que só com o Canvas isso aqui fica, vamos dizer assim, nulo, ele não entende isso aqui. Então o que eu preciso? Eu vou pôr um border aqui. Vou colocar ele de tamanho inteiro, tá? Então vou zerar tudo aqui. Não preciso alinhar o centro, porque como ele já está na tela inteira, né? Então não precisa. Brush Color eu vou colocar só a opacidade dele zerada. Lembrando, isso aqui é o meu MyHUD. Se eu colocar qualquer opacidade, vai mudar a tonalidade da minha tela. Então por isso que eu coloquei totalmente transparente, só para a gente entender que tem alguma coisa ali. Então vai ser algo que vai ser utilizável, vai ser algo que o item vai poder cair ali, beleza? Vou vir no evento gráfico e vou chamar um override aqui, ó. Vou procurar por onDrop, ou seja, vou primeiro descartar o item no mapa, tá? Vou pegar aqui, ó, da operação, eu posso pegar um get payload. Esse payload, ele não chega a ser um wildcard, mas eu não sei quem é ele, eu não sei se ele é o meu. Então eu vou dar um cast to item objeto. Beleza? Agora eu sei que esse item é o meu. Vou pegar aqui o item que eu quero que apareça no mapa, né? Então get item master class, ou seja, eu tenho a classe do item que eu quero que apareça no mapa. Só que eu preciso de uma referência, né? Então vamos lá no nosso player. Esqueci de criar aqui. Eu já tenho o line trace, que é o de coleta de itens, ok? Vou voltar aqui no evento gráfico. Vou criar uma nova função que vai ser... Vou colocar line trace drop item, ok? No meu player aqui, né, lembrando, você pode seguir lá se você quiser. Eu recomendo qualquer alteração que você... A não ser que você queira fazer tudo aqui, seguir no vídeo, não tem problema, beleza? Mas como eu disse, esse projeto aqui vai estar disponível para download. Mas se você quiser já ir acompanhando e já fazendo as suas alterações, show de bola, super válido, beleza? Mas eu não vou fazer dessa forma, porque para mim aqui é mais simples fazer só aparecendo no mapa. Mas a gente já tem vídeo mostrando, né? Quando você dá um spawn, ele aparece com física, depois desabilita, você pode fazer dessa forma, se você quiser. O meu aqui eu não vou fazer dessa forma ainda, pra gente ganhar tempo aqui, tá? Então, eu vou vir aqui na minha cápsula, vou adicionar uma nova cena, né? Uma cena componente, que vai ser a referência de onde eu vou derrubar esse item, beleza? Drop point. Vou ajustar ela aqui do melhor jeito possível. Acho que dessa altura tá bom. 100x aqui, 40 de altura, eu acho que tá legal. Beleza, vou voltar aqui na minha função. Vou pegar ele aqui. E vou dar um get word location.
para mim pegar a localização que ele está no mundo, né? Essa localização sempre vai atualizando conforme o player anda. Vou chamar um line trace by channel aqui e vou linkar essa primeira posição no start. Daí a gente já fez muitos line traces aqui. Você pode pegar a rotação, depois rotacionar ele virado para baixo, não tem problema. Mas aqui, como ele é um ponto específico no mapa, eu posso pegar essa mesma situação aqui, ó, e dar um menos aqui. Então vou subtrair esse vetor aqui de 3 posições. E vou falar que em Z ele vai ser menos 300. Ou seja, ele vai pegar a minha altura ali e vai pegar o ponto final e vai jogar menos 300. Então ele vai ter uma linha ali realmente para baixo, tá? Eu vou colocar aqui for duration, só para a gente ver ele acontecendo no mapa. Se tiver colisão, porque isso aqui é importante, depois a gente vai tratar isso. Eu não vou estar tratando esse tipo de conteúdo ainda. A gente vai trazer, porque imagine, o player quer jogar o item num local que não tem chão, sei lá, ele fez uma construção e quer jogar o item. Se o item, como não tem física, ele vai ficar voando, né? Então a gente não quer isso. Então se não tiver colisão, a gente vai tratar de outra forma futuramente. Mas por enquanto, eu vou sempre tratar ele como ok, vai ter colisão. Meu mapa não tem como eu fazer esse tipo de exemplo. Mas a gente vai fazer, tá? A gente vai tratar isso aqui. Qualquer coisa se eu esquecer, me lembre. Mas vamos lá. Vou dar um break aqui e vou chamar um return aqui. Então, tendo resultado, vou chamar um return node aqui e vou mandar o parâmetro aqui de impact point, a localização que aconteceu esse impacto. Compilamos e salvamos aqui, meu player está finalizado. Vou fechar ele aqui e agora eu preciso de uma referência também do meu player aqui no item objeto. Se a gente for ver no nosso item master, eu já tenho a referência dele bem no begin play. Ah, a referência eu tenho no outro inventário aqui, eu não coloquei. Vamos lá. Então, normalmente a gente coloca a referência do nosso player no item master porque ele tem acesso a todos os outros itens, né? Ou seja, ele é pai de todos os outros itens que a gente criar. Então, vamos lá. Vou dar um get player character e vou dar um cast para o meu player. Você dá um cast para o seu player aí. BP third person. E linkamos aqui. Vou promover aqui como half player. Ok, e linkamos aqui para continuar o nosso sistema. Não esqueçam de linkar, senão vai começar a parar as coisas, ok? Compilamos e salvamos. Só que agora, no meu item objeto, eu vou criar aqui uma referência do meu player. Então, novamente, half player. Ele vai ser do mesmo tipo do meu jogador. Poderia ser ator, não tem problema, mas já vamos aproveitar, né? Vai ser específico para isso. Então, BP third person character, objeto referência. Ela é uma instância editável expose on spawn. Porque aqui no meu item master, quando eu crio ele aqui, ó, criar o objeto default, quando eu der um refresh, ele vai pedir a referência do meu player. E ela está bem aqui. Linkamos aqui. Pronto. Agora, quando o item começar, ele já passa o parâmetro também da informação de referência do nosso player. Ok? Muito bem. Vamos voltar aqui no nosso MyHUD. E agora eu tenho também a referência do meu player. Então, eu posso pegar aqui, ó, get ref player. Para que eu quero pegar essa referência? Para mim ter a posição do mapa, né? Eu quero que execute o line trace para me jogar o item no chão. Então, eu vou chamar aqui line trace drop item. E vejam, né? Eu estou no evento de drop. Então, dropou o item, eu já sei que vai cair aqui, ó. Então, spawn actors from class. Vou dar um split aqui no transform. A localização é essa. Não vou me preocupar com rotação e nem com tamanho, ele já tem essas configurações. Vou me preocupar apenas com o item que vem para o mapa. É esse item master class que a gente linka aqui. Vou marcar aqui ele como always spawn ignore collision, ou seja, ele não vai se importar com colisões. E esse item objeto master, eu vou pegar esse cara aqui, ó, eu vou alimentar ele novamente. Para quando eu criar esse item no mundo, ele ter a referência do item objeto, ou seja, vamos continuar alimentando esse objeto dentro do item master que veio para o mapa. Beleza? Show! Linkamos aqui na saída, marcamos retorno aqui como sucesso, compilamos e salvamos aqui. Eu acredito que isso já funcione, tá? Vamos lá? Vamos testar aqui? Ok. Peguei meu... acho que é o herb esse, né? Ok, o herb. Se eu tentar jogar aqui, ó, ele vai dropar também, porque eu não criei o drop para essa janela ainda. Não se preocupem ainda, tá? Fiquem tranquilos. Vou coletar a K47 aqui, vou dropar ela, beleza. Só que como eu não tenho colisão aqui ainda, eu não tenho sistema de drop para essa janela, se eu dropar aqui também, ele dropa no mapa. A gente vai corrigir isso agora, tá? Vamos lá. Vamos salvar tudo aqui primeiro, né? Deixa eu ver o que eu posso fechar. O meu MyHUD eu posso fechar.
item master posso fechar, item objeto posso fechar. Vou botar uma pasta aqui, HUD, e vou vir agora no meu window inventório, que é nele agora que a gente vai fazer outra função de drop. Vai vir em gráfico, eu vou dar um override aqui, ó, no onDrop. Vou chegar um pouquinho para trás isso aqui. E aqui na operação eu vou dar um cache para o meu myDragDrop, tá? Então cache to myDragDrop. Linkamos aqui. Vou chamar uma sequência. E no segundo nó aqui, ó, eu já vou chamar um return node aqui, ó. E vou marcar ele como true. Porque se algo acontecer aqui e retornar falso, beleza, porque aqui vai retornar true, tá? Se tudo acontecer aqui e não tornar esse return falso, para ele sair, eu acho que eu não expliquei muito bem essa parte. Imagine assim, ó, se eu tenho algumas operações aqui e ela acaba caindo no falso, ela não vai chegar a vir aqui, tá? Ele não executa essa parte é cortada, porque eu já saí dessa função. Então, já que eu falei em função, né, eu vou criar uma outra função aqui. Vou chamar de getItemObj. OBJ. Essa função ela vai ter um input, então a gente pode rolar aqui para baixo, ó, marcar um input aqui, e ele vai ser do tipo myDragDrop, objeto de referência. Vou colocar aqui o nome de drag nela, ok? Muito bem. Nela eu vou dar um getPayload, e claro que antes eu vou verificar se esse drag é válido, né? Então, isValid. Porque se ele for válido, eu vou dar um cast to itemObj. Então, estou arrastando alguma coisa. É verdadeiro? É verdadeiro. Vou pegar o payload e vou dar um cache para o meu objeto aqui. Se isso for inválido, eu já vou chamar um return aqui. Eu já mato essa operação. E ela vai ter um output, tá? O output vai ser o item obj, objeto de referência. Ok? Vou colocar aqui item obj. Legal? Então, algo aconteceu, esse item não tem objeto, ou seja, eu não estou arrastando nada, ele cai aqui em falso aqui, beleza? Se for verdadeiro, o que eu vou fazer? Vou chamar novamente o return node, linkamos aqui e vou passar para ele esse objeto, beleza? Então eu encontrei o objeto que eu estou arrastando. Vou fechar isso aqui, voltamos aqui no onDrop e vou colocar ele aqui, ó. A gente linka na primeira posição e esse drag é esse carinha aqui, ó. Vou arrastar para cima aqui. Ah, e vou marcar constante nele aqui, ó. Não posso esquecer. Compilamos e salvamos. Posso fechar isso aqui. Ok, vou criar mais uma função aqui, tá? Vou chamar de slot free. Ela também eu já vou marcar aqui antes que eu esqueça, cara. Avançado, constante, ok? Ele vai ter um input, que vai ser meu item objeto. Acho que ele já está aqui. Deixa eu chegar um pouquinho para o lado. Ok, é ele mesmo. Vou colocar item obj no nome dele. Novamente, vou chamar uma sequência. E agora, diferente da outra, né? Vou chamar um return aqui. E vou colocar uma booleana nele aqui. Então, vai ser do tipo booleana. Vou marcar sucesso. Se ele rodar tudo não sair verdadeiro, ele vai sair aqui no falso. Se nada fizer ele sair dessa função aqui como verdadeiro, ele automaticamente cai no falso aqui. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai sair no primeiro aqui. Então, a primeira etapa é verificar se esse objeto é válido. IsValid novamente. Vou pegar meu inventário componente, então get inventário componente, e vou chamar a nossa função, que a gente já tem pronto, né? isIndexFree. Então, esse carinha sendo válido, a gente pergunta aqui se essa posição está livre, ok? Vou chamar meu return node aqui novamente. E vou linkar aqui, ó. Se ele sair true, ele vai marcar true aqui. Se ele não tiver espaço, não tiver index livre, ele vai marcar aqui como falso também e vai matar essa função aqui, beleza? A referência do meu objeto é esse carinha aqui, ó. Vou até vir por cima aqui mesmo. E eu preciso do index aqui. O index eu vou criar uma variável aqui. Então vou vir na parte de variáveis. Vou chamar ela de drag item index. Ela vai ser uma int point. Int point. Vamos salvar aqui. Vou pegar esse int point. Daí lembrando, esse int point, ele é como se fosse um vetor de 2D. Só que pra gente, a gente está tratando isso aqui como se fosse um array. Então ele está representado no nosso inventário. Cada quadradinho lá vai ter o seu próprio index aqui. Então quando eu tenho um index que é do tipo de 2 posições e eu preciso converter ele para um index, eu já tenho aqui no meu componente de inventário uma função que faz isso. Então eu posso chamar aqui, ó, array
to index. E ele vai pedir um endpoint aqui, que é de propósito esse carinha claro, e eu seto esse index aqui, beleza? Compilamos e salvamos. E vou voltar aqui no OneDrop. OneDrop agora eu posso pegar esse slot free que eu acabei de criar. Vou linkar aqui. E o item objeto é esse carinha aqui. Desse sucesso eu saio com um branch aqui, ok? Então se eu encontrei slot eu saio para cá, se eu não encontrei eu vou sair aqui. Vamos sair por cima primeiro, né? Eu encontrei um slot livre. Isso aqui pensando que eu estou dropando o item. Dropando na verdade não. Que eu estou arrastando o item e encontrando um slot vazio. Porque se eu arrastar o item para um local que já tem um objeto, ele tem que tomar outro tipo de atitude, né? Eu não posso simplesmente sumir com o meu item dali. Ou colocar um item em cima do outro. Então novamente eu vou pegar esse item objeto aqui, ó, se for true. Vou pegar a referência dele aqui novamente. Vou pegar meu inventário componente, então get inventário componente, e vou chamar a função de add to index. Ou seja, como eu estou arrastando manualmente, então eu encontrei o item, então eu vou adicionar ele no index que eu falei para ele adicionar. Então tenho aqui as posições, tenho aqui a variável que eu acabei de criar, né? Então eu vou alimentar ela com a posição que o mouse foi para cima, ok? E novamente eu vou chamar a função aqui, ó, array to index. Linkamos aqui e linkamos aqui. Beleza? Isso aqui é quando o arrasto for manual. Vou chegar um pouquinho para cima aqui, só para separar. Ok. Porque se isso aqui for falso, novamente eu vou chamar o getObjeto. Linkamos aqui. Vou pegar desse cara aqui mesmo, vou arrastar no drag aqui. Daí, diferente de ser add to index, eu vou chamar o nosso referente de inventário aqui novamente, do componente, claro, né? E ao invés de ser add to index, eu vou chamar o add to invent. Linko na execução, sei qual é o objeto, e vou novamente chamar um branch aqui, ó. Imagine assim, o inventário lotou lá e você está com um item que você quer arrastar. Ele arrastou para um local que não cabe ou algo do tipo, a gente vai devolver ele para a posição original dele. Se não for mais possível por algum motivo, né, sei lá, imagine, ele arrastou lá, liberou aquele espaço, só que ele tem um craft sendo preparado ali. E esse craft, o item entrou ali no local. Então, a gente não pode, mas não tem mais posição. A partir do momento que ele largar aquele mouse, o item vai ver que não tem local mais para ele ir, ele vai para o mundo, beleza? A gente tem que tratar isso. Então a gente já tem todas as informações que a gente precisa. No meu item, eu vou pegar novamente a referência do meu player, então get refPlayer. Vou pegar a classe do item que eu quero que apareça no mapa, get item master class. E se for falso, né, eu não conseguir adicionar esse item no meu inventário, eu vou pegar do meu player aqui, vou chamar o line trace drop item. Lembrando, estou saindo pelo falso, tá? Eu não consegui adicionar esse item no meu inventário. O exemplo melhor que eu consegui pensar é esse. Você tem alguma coisa sendo craftada ali e vai vir para o inventário. E você está com o item arrastando naquele momento. Então, pode ser situação de jogo que acontece. Então, quando você largar o mouse, ele não vai ter posições mais para voltar. Então, a gente chama aqui novamente um spawn actor from class. Novamente, a classe é esse carinha aqui. E a posição a gente já tem aqui, ó. Split, location, ignore collision. Always spawn. E claro, meu item objeto é esse carinha aqui, ó. Não posso esquecer de alimentar o meu item. Imaginem assim, tá indo o item master para o mapa, mas não é o item master, mandei o herb. O herb precisa receber novamente o item objeto dele. A gente faz isso no momento da criação, só que aqui a gente está spawnando esse item. E como aqui vai ficar vazio, que está exposto, se eu deixar vazio, ele não vai ter a referência mais de item objeto, beleza? Então, preciso linkar aqui. Compilamos e salvamos. A gente só tem mais uma etapa para concluir aqui, tá? Então, novamente, vou vir em funções, vou dar um override e vou procurar aqui onDragOver. Okay? A gente vai ter umas operações matemáticas aqui. É meio chato essa parte, mas é só seguir que vai dar tudo certo. Então, novamente, vou chamar a sequência. Vou desconectar, depois eu linko. Se tudo que acontecer aqui não tornar falso, a gente vai chamar o return node aqui e vai sair como válido aqui, ou sucesso aqui. Ok? Agora a gente vai tratar daqui para frente. Primeira etapa que a gente vai fazer, vamos coletar a posição do mouse. Eu preciso saber onde que o meu mouse está aqui na tela, aqui, ó.
Vou explicar. A gente vai fazer esse tipo de operação aqui agora. Vou pegar a pedrinha que é mais fácil. Imaginem assim, ó. Eu vou estar arrastando o item. Tá vendo esse grid aqui? Esse grid é visual para a gente interpretar. A gente pode deixar sem, mas visualmente para a gente entender aqui, ó. Imagine que eu estou tentando levar ele dessa posição 0 aqui, ó, para a posição 1. Então eu estou no x0 e y0, estou indo para o x1 aqui. A partir do momento que eu levar o mouse e o meu ícone chegar, mais de 50% para dentro desse quadrante aqui, ele entende que ele tem que cair nesse quadradinho aqui. É lógico, ele não foi porque ele não tem isso ainda, mas ele vai entender aqui. Da mesma forma quando for para baixo. Opa, estou 50% a mais para dentro desse quadrado, então vou cair aqui. Ah, estou mais para esse aqui, então ele cai nesse. É esse tipo de matemática que a gente vai fazer nessa parte, ok? Então vamos lá. Então vou pegar aqui do mais geometria aqui e vou chamar um absolute to local, ou to local, né? Vamos contornar ele por cima aqui. E agora eu preciso entrar com as coordenadas aqui. Coordenadas vai ser no ponto de evento, ou seja, onde o meu mouse está naquele momento. Eu posso chamar uma função que já vem pronta, que é get screen space position. E linkamos aqui. Vou promover esse resultado aqui como local, uma variável local, tá? Vou chamar ela de mouse point local. Compilamos aqui, salvamos e vou linkar aqui, ó, da posição 0 aqui para salvar essa variável aqui. Vou levar esse cara lá para frente. Vou criar mais uma função aqui dentro aqui, tá? Então, nova função. Vou chamar ela de mouse position. Então, no mouse position aqui eu vou criar uma entrada. Vai ter um input aqui. Vou chamar de mouse position também. E ele vai ser do tipo vector 2D. Nele eu já vou dar um split aqui. Vou chamar o return node. E vamos lá. Aqui a operação matemática é bem tranquila, tá? Vou pegar do meu x, vou chamar a porcentagem, que é a modulação de float aqui, ok? A gente usou bastante isso. E vou fazer essa modulação do tamanho do meu quadradinho. Então cada slot tem um tamanho, a gente pode personalizar até o tamanho de cada slot, lembra? A gente vai fazer isso. Eu vou perguntar se essa modulação do size aqui é maior, ok? Maior apenas, não é maior igual a maior, que o meu tamanho, né, o meu size aqui, dividido por 2. Eu vou linkar aqui, ó. A gente vai fazer esse tipo de comparação. Se for igual, eu vou colocar duas saídas aqui, tá? Uma vai ser uma booleana com o nome right, ou seja, todo o lado direito. E a outra vai ser a parte de baixo. Então uma está indo para o lado direito, a outra está indo para baixo. Claro que se for verdadeiro que eu estou indo para a direita, beleza, estou indo para a direita. Se for falso, estou indo para a esquerda. Então não preciso criar uma variável aqui para a esquerda. E nem uma variável para cima, porque ou eu estou indo para baixo ou eu estou indo para cima. Então eu posso estar indo para cima direita, baixo esquerda, enfim. A gente pode ter diversas posições de movimentação. Mas essa primeira parte X, a gente vai verificar o right aqui. Ok? Posso simplesmente copiar tudo isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. E vou linkar no down. E a posição vai ser agora de entrada Y. É só rever, mas é isso aqui mesmo. Dividido por 2, ok. É isso aí. Compilamos e salvamos aqui. E vou marcar novamente, né? Quase que eu esqueço. Seleciona aqui, marca constante, compilamos e salvamos. Posso fechar esse carinha. Depois aqui que a gente define a posição do mouse, né? A gente sabe a posição do mouse agora. Eu vou pegar essa função que eu acabei de criar, linkamos aqui. E agora eu tenho a posição do mouse, que ele vai verificar aonde o meu mouse está quando eu estiver arrastando alguma coisa, tá? Isso aqui só funciona quando eu estiver realmente arrastando algo. Vou promover essas duas variáveis aqui como variáveis locais. Então, a primeira eu vou chamar de right local. E a segunda, local novamente, vai ser down local. Salvamos aqui. A gente vai vir aqui por baixo, que eu vou pegar minha operação. Então, get payload. Vou dar um cast to item obj. Vou converter ele aqui para a gente não precisar sair aqui, ó, autenticar isso aqui. Vou converter ele para pure aqui, ó, para não precisar ter pino de execução. Porque tecnicamente, se a gente está dentro dessa parte aqui, quer dizer que esse cara já existe. Então, não preciso nem verificar se ele é válido nessa parte.
Lembra que nele a gente tem uma função que chama getSize para mim saber o tamanho desse objeto aqui, ó. Lembrando, não é nenhuma das variáveis e sim a função. Então eu tenho o tamanho dele aqui. Vou dar um split. E desse split eu vou chamar dois menos aqui, ó. Então em x menos e y menos também. Ok? Menos o que? Vejam só. Vou pegar primeiro a minha variável right aqui. Vou chamar um seletor, que é um select no caso, né? Vou procurar ele aqui, cadê ele? Esse carinha aqui, ó. E vou linkar ele no integer aqui. Então vejam o que eu vou fazer, qual matemática eu vou fazer aqui. Se for falso, beleza. Se for verdadeiro, eu vou colocar o número 1 aqui, ok? Vou pegar esse seletor novamente aqui. E vou fazer a mesma coisa agora com o down. Falso é 0 e true é 1 e a gente linka aqui. Para os dois eu vou chamar um clamp. No caso clamp integer, então o valor é esse e o máximo é ele também, o mínimo é 0. Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Novamente o valor é ele e o máximo é ele também e o mínimo é 0. Desse resultado aqui, então eu vou chamar um make int point. Agora eu preciso do valor de y, que é esse de baixo aqui. Vou pegar esse carinha aqui e vou dividir ele. Posso dar um split aqui por 2, então eu posso colocar 2 aqui, ó. Ok? Dividir esse resultado de int point em x por 2 e y por 2, tá? Vou pegar aqui também a posição do meu mouse para a gente terminar essa matemática aqui. Está acabando, tá? Vou dividir isso aqui pelo meu size. Ele entra aqui direto. Eu prefiro fazer assim, cara. Eu sei que isso aqui vai funcionar, eu acho. Mas eu prefiro fazer dessa forma, tá? Prefiro colocar aqui assim, ó. Não sei, é a mesma coisa, mas na minha cabeça parece que faz mais sentido dessa forma. Que eu vou estar usando o size x e y para dividir o valor de int. Claro que ele vai separar também, ele vai dividir x por x e y por y aqui, mas eu prefiro fazer dessa parte, eu prefiro fazer dessa forma. Vou pegar aqui o meu drag item index que a gente criou lá atrás, vou dar um set nele, ok? Vou linkar ele aqui. E dele eu vou chamar um menos aqui, ó. Subtract, para ele vir com 2 aqui para mim. Então esse carinha aqui eu vou dar um split. Nesse de cima aqui eu vou dar um split também, veja, eu estou na parte de cima, tá? Então a gente está vindo em float, vai linkar aqui. Se ele não chamar o truncate, tem coisas que a Unreal ele automatizou, mas eu prefiro fazer da forma antiga, tá? Então eu vou chamar um truncate aqui, ó. E vou linkar aqui. Novamente, Ctrl C, Ctrl V. Depois eu posso até testar para ver se é igual, qualquer coisa eu removo, mas... Cara, isso aqui vem desde a 4 que ele vai fazer esse truncate aqui. Ele existe na 5, então aqui ele só converteu, enfim. Depois eu vou testar para ver se tem algum problema. Mas é algo que a gente tem que testar para ver se não é algo a longo prazo, né? Ou quando compila e dá um erro lá na frente. Então, não sei, tá? Prefiro fazer do jeito que eu sei que funciona. O time está ganhando e a gente não se mexe, não. Vou pegar esse valor e vou linkar aqui. Show? Então a gente já tem a posição do nosso mouse funcionando. Vamos lá, compilamos, salvamos, vamos testar aqui. Então peguei meu mouse aqui, peguei a pedrinha, vou arrastar ela para a posição. Ah, pulou 1. Ah, já sei que pulou 1. Ó, vejam, eu fiz uma coisinha errada aqui, ó. Não é nada grave, se fosse grave eu ia colocar o projeto para download para ninguém ficar corrigindo o erro que eu fiz aqui, tá? Então vamos lá, vou vir aqui no inventário componente, toggle. Aqui, ó, a minha âncora não pode ser dessa forma, porque senão o mouse se perde, porque o mouse ele está seguindo a tela. E se eu mudar a âncora, ele se perde aqui. Então, essa parte aqui, ó, tem que ser totalmente alinhada em ponto 5 aqui, ó. Ok? Senão ele fica loucão. Eu vou deixar do jeito que estava aqui para vocês verem a confusão que ia virar. Já tá errado, tá? Mas vamos lá. Imagine se você fosse personalizar dessa forma aqui, ó. Vamos mostrar um erro aqui. Agora que eu vi. Ó, imagine, meu tamanho tá 75. Se eu colocasse, sei lá, 40 o tamanho do size box, vejam como é que ele ia ficar agora. Vou colocar em tela cheia, para ficar mais fácil de ver. Ó, vou arrastar pro botão, vou arrastar pro slot do lado. Onde que ele foi? Ele se perde todo. Ok. É só por conta disso aqui, ó.
Ponto 5, ponto 5, ponto 5, ponto 5. Ah, Júnior, eu não consigo personalizar então onde eu quero? Vai conseguir. Não se preocupe, a gente vai posicionar, a gente vai realmente conseguir posicionar onde a gente quer. A gente está trabalhando para fazer o sistema funcionar. Esses caprichos depois a gente mexe. Aqui para deixar pelo menos na onde estava, eu vou colocar -1 aqui em X. Ele vai ficar relativamente onde ele está. Não é a posição que eu quero ainda, não é onde vai ficar, mas é só para a gente testar isso aqui, tá? Eu deixei pequenininho, vou aumentar, mas vamos testar assim primeiro. Então coletei a pedrinha aqui, vou arrastar para o bloquinho do lado, boa, olha lá, show de bola. Vou pegar o meu herb aqui, consigo arrastar ele para os lados. Vou pegar a nossa arma aqui, vou arrastar ela para o slot de baixo. E se eu arrastar ela para fora, ela cai no mundo. Assim como os outros itens, né? Eles vão empilhando aqui, ó. Ok. Legal, pessoal? Bom, vou aumentar aqui o tamanho para vocês verem que tudo está funcionando, né? Vou voltar. Estava 75, vou colocar 75. Não, eu coloco 80. Vamos pensar que a conta não funciona com números que podem ser quebrados. Peguei aqui. Show de bola, ó. Tudo perfeito aqui, galera. Ah, esqueci de mostrar uma coisa também, ó. Vejam que ele já é cumulativo, tá? Ele tá 2, se eu jogar, ele sabe que tem 2, que lembra? Tá levando o objeto junto pro mapa. Então quando eu coleto, ele sabe que tem 2 ali. É a mesma coisa a pedra. O único porém é que se eu fizer assim, ó, veja que engraçado, e pegar outra pedra, ele não empilhou. Só que se eu chegar na pedra e colocar em cima aqui, ó, ele empilhou, só que não atualizou pra gente. Se eu fechar e abrir, ele mostra 2. E claro, se eu jogar no mapa aqui, ele sabe que tem 2 aqui, coletando tem 2. A gente vai fazer esses ajustes aqui mais finos nos próximos vídeos, mas por enquanto nosso objetivo está alcançado. A gente consegue posicionar agora os nossos itens. Eu não consigo ainda rotacionar, mas no próximo vídeo que a gente vai fazer, a partir do momento que eu estiver arrastando, apertei o R, o item rotaciona, beleza? É bem legal essa função aqui. E claro, qualquer coisa, né? Eu tocar a arma aqui e rotacionar ela vai ficar, ela vai inverter, né? O X por Y aqui da tratativa que a gente tem. Se aqui ela está consumindo 5, que eu coloquei, isso. Está consumindo 5 por 3, ela vai virar 3 por 5, vai ficar de outro jeito, beleza? Então, mais uma vez agradeço vocês aqui no canal, muito obrigado pela força que vocês dão. A gente se vê numa próxima. Grande abraço, bem, e valeu!